Continuação do convite à psicologia prática do Mário Ferreira dos Santos, estamos num tópico chamado O que nos revela a grafologia. No capítulo anterior falamos da grafologia e agora vamos penetrar no que há de científico e sério neste terreno. Sempre impressionou aos homens a variedade da letra humana. De indivíduo para indivíduo, há uma diferença notável na letra. Numa família, entre pessoas educadas no mesmo ambiente, verificaremos que a letra tem características que diferem profundamente uma de outra. Antigamente, quando se estudava caligrafia com muito maior cuidado do que hoje, pois então não havia máquina de escrever, todos os alunos de uma classe obedeciam ao modelo que lhes davam para copiar e muitos o faziam com perfeição. No entanto, quando se tratava das próprias assinaturas, as mudanças eram radicais. É que, ao escrever o próprio nome, há naturalmente um impulso quase imperceptível de mostrar na letra o que a pessoa é, ou o que a pessoa deseja ser, ou o que a pessoa pensa ser. Na assinatura, temos o desejo de nos manifestar como somos ou nos ocultarmos. Essa é a razão porque nos colégios, antigamente, apesar do ensino do manuscrito, nas assinaturas as distinções eram as mais caprichosas. Outro fato que se observa frequentemente é a mudança da letra de uma idade para outra, ou de uma época de nossa vida para outra. Qualquer um de nós, ao verificarmos o que escrevemos quando crianças e quando jovens, e o que escrevemos quando adultos, verificamos que há sempre modificações na letra, variedades e distinções que teremos ocasião de mais adiante estudar e esquematizar. Foram todos esses fatos que chamaram a atenção dos caracterológicos modernos para a grafologia, acrescentando ainda o cuidado que ela mereceu de muitos sábios que a estudaram, que a examinaram profundamente, conseguindo sucessos inegáveis e muitos de um rigoroso valor científico. A grafologia, em síntese, é uma ciência baseada no estudo das formas de direção e das propriedades formais dos movimentos, reguladas pelas leis gerais da psicomotricidade. Onde que eu estava? A observação da letra manuscrita levou muitos interessados a descobrirem certos traços que se relacionavam e correspondiam ao caráter da pessoa. Já vimos anteriormente quanto os gestos humanos refletem os sentimentos. Assim, ao escrever, o homem não pode deixar de gravar estes traços. Todo o trabalho e toda a dificuldade estavam em estudar essas características e ver seus correspondentes na letra humana. E tal trabalho, empreendido com seriedade e método científico, deu resultados que foram muito além do esperado. Até essa fase, a grafologia não tinha base científica e estava entregue às especulações de caráter puramente empírico. Com o estudo da correspondência entre os gestos e atos, é que se verificou o que havia de científico nos trabalhos dos grafólogos. Também não é de se admirar que muitas matérias, ainda hoje consideradas como não científicas, alcancem esse estado quando os cientistas se debruçarem sobre elas e descobrirem as relações que têm com os fenômenos psíquicos em geral. Damos como exemplo os progressos já obtidos pela metapsíquica, que estuda os fenômenos anímicos, geralmente chamados de espíritas, os quais estão encontrando fundamentos científicos, pelo menos em parte, ampliados pelos estudos empreendidos pela psicologia de profundidade. Nas suas exteriorizações, as pessoas refletem sua interioridade. A psicologia muito se interessou em verificar por que uma pessoa em tal gesto comum, tal atitude em face de tais fatos, etc. Desse trabalho cuidadoso resultou o edifício da psicologia moderna em plena construção, o que permitirá, para muito breve, a organização de uma sólida ciência. No referente à letra humana, além das características já apontadas, observou-se ainda que, apesar das mudanças que se verificavam na letra, alguma coisa persiste de invariante, o que estudaremos a seguir
quando tratarmos dos aspectos categoriais da grafologia, esta encontrou sobretudo em Klages, um notável cientista alemão, o trabalho regular científico. Outros cientistas continuam estudando, seguindo métodos diferentes do apresentados seguindo métodos diferentes do apresentado por Klages, conseguindo também resultados satisfatórios. Desta forma, a grafologia ainda oferece grandes problemas, porque é uma ciência em formação e está em seus primórdios. Não se pode negar o interesse que oferece essa ciência, as vantagens imensas que pode prodigalizar, dando ao homem um meio mais seguro para o estudo da personalidade alheia e da própria. Por outro lado, a análise grafológica oferece vantagens de trabalho. Em primeiro lugar, permite que se demore no estudo, na análise de um traço, o que pela simples observação dos gestos de uma pessoa nem sempre é possível fazer, dadas as condições de tempo e espaço. Este se processa rapidamente e vem sempre acompanhado em outros gestos, não permitindo um estudo à parte, como muitas vezes é conveniente. Além disso, uma pessoa, em face de um observador, pode perder a naturalidade e cuidar-se em dissimular habilmente e impedir-lhe que dessa forma possa tirar melhores conclusões. Em face de uma página escrita, está ele sozinho ante o fato já realizado, o que permite um estudo mais acurado, sobretudo quando esta escrita surgiu naturalmente nas mãos de seu autor. Além disso, permite que comparemos o trabalho feito com os de outros, a letra de uma pessoa com as de outras, para uma análise mais perfeita, pois, conhecendo os caracteres de uma pessoa e sua letra, pode chegar-se a conclusões muito interessantes sobre o caráter de outra. Também a possibilidade de examinar diversos trabalhos de uma pessoa e compará-los entre si permite alcançar o que há de variante e de invariante na letra. Devemos salientar desde o início que a grafologia ainda não é uma ciência exata e as suas conclusões estão sujeitas a erros. Hoje, sobretudo, encontram elas sérias dificuldades, sobretudo quanto à letra de pessoas que não estão habituadas a escrever à mão. Estas, quando escrevem manuscrito, não têm mais um pleno domínio da letra e oferecem variações que não permitem um estudo muito acurado, acarretando dificuldades imensas. Mas essas dificuldades não podem servir de empecilho intransponível à grafologia, que, apesar de tudo, prossegue em seus estudos, obtendo grandes e extraordinários resultados. Vamos, naturalmente, estudar a grafologia sob seus aspectos gerais. Podemos estudar um trabalho manuscrito como A. Totalidade, B. Particularidade, C. Singularidade. Temos ante as mãos uma página manuscrita. Desta, podemos fazer análise geral do que ela expressa. É o exame da totalidade. Posteriormente, podemos analisar os traços mais particulares, os aspectos mais típicos, é o exame da particularidade. E, finalmente, podemos nos interessar pelo que há de mais pessoal, mais individual da Terra, do pequeno detalhe indicante, é o exame da singularidade. No primeiro caso, temos o estudo da totalidade das formas de expressão. A grafologia, no estado em que se encontra atualmente, quanto à totalidade, tem uma base solidamente científica. No que se refere à particularidade e à singularidade, ainda tropeça com grandes dificuldades. Somente os grafólogos profissionais ou não científicos é que admitem soluções características da personalidade. Neste campo, campeia muita charlatanice. É natural que a primeira visão de um trabalho manuscrito é a observação geral da obra, mas para nela descobrirmos os movimentos de expressão, os traços grafológicos gerais. Só posteriormente é que vai interessar o pormenor e o característico individual. Pelo aspecto total, o trabalho do grafólogo é mais intuitivo, é uma penetração direta no conjunto dos traços. Damos um exemplo. Um artista, em face de um quadro que reproduz um castelo, ou de uma porcelana, ou de uma melodia, poderá determinar o estilo barroco do castelo, da porcelana, e que a melodia é do século XVIII. Um profano verá apenas o castelo, a porcelana e ouvirá a melodia.
Desta forma, queremos salientar, usando esse exemplo de ilustre grafólogo, que um trabalho manuscrito tem o seu estilo. Esse estilo nem sempre é fácil de se determinar. Esse estilo é o resultado de um conjunto de elementos que procuraremos estudar a seguir. A direção dos movimentos de expressão na escrita tomam duas direções opostas. Para cima, os traços são ascendentes, é próprio dos eufóricos. Para baixo, traços descendentes, é próprio dos melancólicos. Observa-se que os traços fisionômicos dos melancólicos tendem para baixo. Os olhos formam um ângulo, enquanto no eufórico formam uma reta. Um exemplo famoso é dado por Napoleão Bonaparte. Quando vencedor em Austerlitz, sua letra era ascendente, seus traços dirigiam-se para cima. Depois de Waterloo, sua assinatura era melancólica, descendente, com traços para baixo. Aqueles que escrevem com traços descendentes refletem sempre certa depressão, certa melancolia, certo cansaço e denunciam algum malogro. Observou-se também um aspecto interessante com a letra U. Em estado eufórico, a pessoa escreve U elevando o arco, enquanto em estado de melancolia ele desce. B. A dinâmica da escrita é um movimento realizador. Na observação de uma escrita, vemos apenas o realizado, mas pode-se muito bem escrever a dinâmica do seu traçado, ou seja, a sequência dos movimentos para sua realização. Nessa parte, muito pode nos ser revelado. Os grafólogos, em geral, afirmam que uma letra forte indica energia, quando seus traços são grossos, delicadeza, quando finos, etc. Tais explicações acertam muitas vezes e muitas vezes erram, pelo simples fato de serem tais características provenientes de muitas outras condições que nada têm a ver com esses aspectos interiores. A pena, a tinta, muitas vezes influem. O tamanho das letras é considerado neste caso, nunca, porém, de modo absoluto, pois sabemos que o tamanho depende de muitos fatores. Quem não está acostumado a escrever por usar máquina, quando o faz, em geral, usa uma letra grande, enquanto médicos, intelectuais, escritores, etc., que usam mais frequentemente a letra manuscrita, vêm forçados a usar uma letra pequena para diminuir o tempo da escrita. Uma escrita é grande para a grafologia quando são de um tamanho relativamente grande os traços fundamentais das letras minúsculas, os quais revelam energia. Quando essas letras minúsculas se elevam notadamente, revelam poderosa energia. No entanto, pode-se verificar que certas pessoas usam as letras minúsculas que têm prolongamentos como B, D, F, G, H, J, L, P, Q, T, Y, entendendo-se exageradamente em relação ao presente das outras letras que são sumamente pequenas. Tais pessoas revelam um caráter débil, mais pretensioso e egocêntrico. Tal era, por exemplo, a escrita do Kaiser Guilherme II da Alemanha. C. O tempo da escrita. Pode parecer impossível por tratar-se de um objeto estático que se descubra o tempo dos movimentos de quem o executou. A observação nos é dada pela grafologia, comparando, por exemplo, um cavalo ao trote e um cavalo em plena corrida veloz, como um cavalo de prado. No segundo, o animal se estira, arqueia-se, as patas avançam e a cabeça estira-se para frente, o que não se observa no primeiro. Semelhante aspecto apresenta a escrita quando feita com rapidez, diferente de quando é realizada com tranquilidade. No primeiro caso, as letras espicham-se, os acentos estão fora do lugar, os I são mal esboçados, etc. D. O ritmo da escrita. O ritmo da escrita manifesta-se na distribuição das letras. Clarke chama de harmônica a escrita rítmica e estabelece diferença entre a harmonia e a regularidade, que se refere à proporcionada longitude das letras, enquanto a harmonia se relaciona com a metrificação ou com o compasso. Não se deve confundir a harmonia com a ordem premeditada que se observa em quem se esforça na cópia exata de um modelo de letra. Vemos isso nos cursos de caligrafia.
Muitas vezes, essa ordem espelha apenas nosso desejo de parecermos ordenados, cuidadosos, ou quando se escreve a quem está em posição superior e queremos que nossa letra pareça regular. A regularidade é produto da vontade, enquanto a harmonia revela os sentimentos. É na igualdade dos espaços que se revela a regularidade, na igualdade das distâncias entre as letras, especialmente as maiúsculas. A harmonia é interpretada como sinal de tranquilidade e equanimidade, e a falta da harmonia revela certa excitabilidade, intranquilidade. E a forma de ligação da escrita. Há pessoas que escrevem ligadamente, outras que fazem separações entre certas letras e algumas até de letra em letra. Há ainda pessoas que não só unem as letras, como chegam a unir até as palavras. A escrita ligada revela lógica, consequência e firmeza no pensamento. Nas pessoas que escrevem desligadamente, como Nietzsche, que afastava muito as letras, reflete-se um caráter em que um pensamento lógico está entremeado de associações, sugestões. Em geral, na letra das pessoas que pensam antes e escrevem depois, há mais ligações, enquanto os que trabalham ao sabor das ideias, como em geral os artistas, incluindo muito das intuições que surgem a cada momento, escrevem mais destacadamente. Mesmo naqueles que pensam antes de escrever ou formam mentalmente a frase antes de traduzi-la pela palavra escrita, há no decorrer da realização momentos que se intercalam, em que há contradições do pensamento, intuições que surgem, pequenas vitórias que se processam, que dá esse destacar das letras, mas também esse sinal pode demonstrar pouca segurança lógica, um pouco de devaneio. Quando a escrita apresenta a ligação das arcadas nas letras minúsculas, arredondando a parte superior e angulosa, temos um sinal de discrição, distinção, elegância e negativamente pode significar presunção, solenidade. Neste caso, somente quando ocorrem outros sinais negativos é que podemos chegar a uma interpretação negativa. Do contrário, prevalece a interpretação positiva. A angulosidade na parte inferior das minúsculas dá uma impressão de marcha militar, isto é, quando a parte inferior apresenta um ângulo agudo e é sinal de firmeza, decisão e segurança. Quando positivamente interpretado e negativamente interpretado, significa frieza, isolamento. Quando a escrita apresenta as letras minúsculas, arredondando-se na parte inferior, é interpretada positivamente, como doçura, naturalidade, bem-estar, espírito aberto, e em sentido negativo, insegurança, debilidade. F. Introversão e extroversão. Já estudamos em que consiste a introversão e a extroversão. No introvertido, a predominância do eu e a escrita é inclinada para a esquerda. É o que se chama sinistrógira, de sinistra, palavra latina que significa esquerda, é um movimento que se dirige para a pessoa que escreve, pois se observarmos quando escrevermos, o lado esquerdo do papel tende mais para nós do que o direito, que de nós se afasta. O introvertido tende a letra para a esquerda, enquanto o introvertido, que é exteriorizado em seus sentimentos, tende para a direita. Por isso se chama a sua escrita de dextrógira. Em regra geral, os observadores são destrógeros. Para finalizar, queremos chamar a atenção para o que dissemos no início. A grafologia torna-se hoje uma ciência, mas ainda está no ângulo científico em sua infância. Há trabalhos sobre ela que procuram explicar tudo, muito além do que ela é capaz de realizar, o que revela verdadeiramente charlatanice. Por outro lado, podemos comparar a grafologia com a meteorologia, que também está baseada em leis científicas, mas que nem por isso é infalível em seus prognósticos. Queremos com isso afirmar que a grafologia, embora nos traga grandes vantagens para o exame psicológico, é ainda uma ciência incapaz de oferecer a máxima segurança. Para dar ao leitor alguma notícia mais séria do que já tem sido realizado neste setor do conhecimento, oferecemos aqui uma síntese dos estudos grafológicos realizados por Klages, sob direção do famoso psiquiatra alemão Kraepelin. Por último, eu vou falar da grafologia, vou ler a parte da grafologia de Klages, é um tópico aqui. Só que nessa parte do livro aparecem muitos quadros de gráficos. Então, para não trazer danos à leitura,
de quem for ler, eu vou tirar prints, né? Vou colocar num drive e vou colocar o link na descrição. Então, é só copiar este link e colar no navegador e abrir as imagens para conferir todos os quadros desse tópico. Porque ele é basicamente uma sucessão de vários quadros ali sobre a grafologia do Clages. E depois começa um outro tópico. Então eu vou ler só, é bem pequenininha essa parte aqui do tópico da grafologia de Clages que eu posso ler, né? O resto é tudo gráfico. A grafologia de Clages. Damos a seguir os quadros esquemáticos da grafologia segundo Clages, que, como desde logo se pode ver, expressa apenas os aspectos gerais, que são os únicos que têm base científica, já que os atuais conhecimentos não permitem que, pelo exame de grafismo, se faça com segurança análises mais profundas. Contudo, para o melhor aproveitamento desses quadros, devemos salientar que se acham expostos em duas colunas os caracteres positivos e os negativos pelos sinais tradicionais de mais e menos, considerando o grafismo em exame como positivo ou como negativo, pela predominância ou não dos aspectos positivos ou negativos, o valor de significação corresponderá à coluna respectiva. Fundando-se nesses dados que damos a seguir, pode qualquer pessoa, munida de regular dose de intuição e de reflexão, examinar o próprio grafismo ou a de terceiros, apanhando os aspectos gerais. Então, por hoje é só, e aí eu vou agora vou estudar os quadros todos aqui, e vocês daí também, né, quem for ouvir este áudio, também aproveite para estudar esta parte. Estudar bem pra gente continuar do próximo ponto, e que a gente já vai para quase a página 50, né? No próximo tópico é na página 45.